Chegou a Black Friday Becker. As melhores ofertas do ano em todas as nossas lojas. E uma semana inteira para aproveitar. É para arrasar a concorrência. É Black Friday de verdade. Com o menor preço e a melhor negociação. Ninguém faz Black Friday como a Becker. Só quem tem o maior estoque do sul do país pode vender mais barato e garantir a entrega. Black Friday Lojas Becker. Na loja, no site ou no celular. Tendência entrevista agora com ele aqui, o capitão Jefferson Francisco. Capitão não, tenente coronel. Tô com o capitão na cabeça. Vai para a quarta parte agora. É Jefferson Francisco Eco, tenente coronel, comandante aqui do 9º Batalhão de Bombeiros, abrangência em todo o litoral norte. Eu rebaixei o tenente coronel, agora vou para o boletim. Melhorar isso daí, né? Comandante. Bom dia a todos os que nos veem. Para nós é uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse assunto, sobre o assunto Operação Verão, sobre o assunto bombeiros, sobre assuntos da nossa área de ação, né? É sempre um prazer a gente conversar, porque a nossa função também é essa, é externar o que a gente faz, né? Não necessariamente nos ver só fazendo fadó nas estradas, e sim conversar sobre isso é sempre bom. O 23 municípios, um batalhão comandado pelo senhor que abrange essa região do litoral todo, isso é um baita de um compromisso, isso demanda uma organização impressionante, comandante. E cada município desses tem o seu grupamento ali, não é? Eu vou lhe fazer uma pergunta de comunidade, sempre a comunidade. Você sabe que os bombeiros são uma organização muito bem conceituada junto à comunidade, bem avaliada, não é? Mas durante muito tempo os governos reclamam muito de dinheiro. Como é que estão os investimentos com os bombeiros, comandante? Hoje melhorou bastante o investimento, nos últimos anos tem havido o equipamento? Bom, o bombeiro, a nível de Estado, né, ele trabalha com a legislação de FUNREBOM, né? Isso foi a salvação da lavoura para nós, à medida em que as leis foram aprovadas nas câmaras de vereadores, e passou a se fazer um trabalho de arrecadação em cima de taxas de prevenção de incêndio que passaram a permanecer nos municípios. Isso foi bom, porque daí o bombeiro não necessariamente dependa do Estado para comprar equipamento, né? O Estado põe o homem lá, paga o homem, e o equipamento, ele se vale da verba de FUNREBOM para comprar, seja caminhão, seja ferramentas desencarceradoras, seja equipamento de proteção respiratória, equipamentos de água, embarcações, tudo isso se compra com essa verba de FUNREBOM. É um jogo feito ali entre Estado e município, através do Corpo de Bombeiros, né, por uma legislação confeccionada, revisada, passa por um departamento jurídico, e ela faz com que o bombeiro que atue naquela área, né, e toda a prevenção de incêndio que ele exerça ali, através das taxas que são cobradas, fique ali. Então, o bombeiro de Tramandaí, que atua em Tramandaí e Imbé, pelas cobranças das taxas da prevenção de incêndio, isso vai ser executado em Tramandaí e Imbé. Então, se você for para o quartel agora, vai ver que a gente está com ferramenta desencarceradora nova, ferramentas de arrombamento novas, proteção respiratória nova, embarcações novas, caminhões em bom estado. Isso é fruto dessa verba, dessa aplicação e desse jogo de gestão que a gente faz. O senhor sabe que durante muitos anos se discute no Brasil, principalmente eu fui morador de São Paulo, uma vez eu assisti a entrevista de um comandante dos bombeiros, ele estava furioso, porque tinha dado um problema no edifício, eu trabalhava numa estação de rádio, e lá também funcionava uma revista, o repórter entrevistando, ele olha para o repórter e diz assim, tá, agora eu te pergunto, os caras fizeram uma coisa com 45 andares, e vocês querem que a gente suba 45 andares para combater o fogo no último andar e ninguém nos perguntou que material tinha que botar lá. Isso hoje tem legislação, já mudou, né? Mudou muito, evoluiu muito a legislação, um pouco com trauma, um pouco sem trauma, mas a legislação evoluiu a ponto de que hoje toda uma edificação, ela não sai do papel sem estar devidamente elencada, sem devidamente revisada por legislações específicas para cada sistema que vai ali dentro. Seja para parede, seja para iluminação de emergência, para as rotas de saída, prevenção de incêndio, instalações hidráulicas, para-raio, tudo passa por legislação que determina se a edificação vai para frente ou não. Isso vai desde a confecção de planta, desde desenho, desde de jogar para se ver no papel como vai ser, até a própria execução da obra. E culminando com o alvará da prevenção de incêndio, né? Então, existem vários atores que trabalham para que essa edificação dê certo. O Corpo de Bombeiros é peça nisso também.
Pessoal, hoje em dia, vê-se muito empresário, pelo menos os caras da noite, depois daquele evento de Santa Maria, pá, mas tu vê os bombeiros, tia, mas não dá para aguentar, mas os bombeiros, aí os bombeiros, não tem, mas tem que ser dentro da regra, não é, comandante? Isso evita as coisas. Para nós, infelizmente foi com trauma que a gente vai aprendendo isso, né? Então, o evento da Boate Kiss, ele potencializou muito a evolução dessa legislação, né? A ponto de que no começo toda a atuação em cima da noite, principalmente, era em cima da Kiss. Então, qualquer um que se sentisse assustado, acuado numa casa noturna, chamava os bombeiros. Porque ele achava que podia estar superlotado, porque de repente ele olhou para o extintor, para o lado e não viu um extintor, porque ele olhou para cima e não viu um bloco de iluminação. Então, no começo, para nós, foi um rolo compressor em cima disso, porque se vinha numa certa situação de conforto, né? Tanto para quem fazia obras, para quem lidava com as mais diversas ocupações, quanto para nós, que atendíamos uma demanda, né, em função da celeridade das prefeituras. Cara, nunca imagina que aquilo vai acontecer, né? Que aquilo vai explodir. Ninguém imagina. Mas, na Argentina também teve. Tem a Papillon, sim, que foi um evento grande, pavoroso. Bangladesh, se não me engano, em outros eventos na Ásia e Europa também. Não estamos sozinhos nisso. Não estamos sozinhos, não é mérito só nosso. Mas isso foi evoluindo, a legislação evoluiu, cresceu, as pessoas amadureceram mais em cima disso também, né? Os que usufruem das ocupações amadureceram, a população que usa o serviço amadureceu, os profissionais amadureceram, os responsáveis técnicos, e hoje a gente está caminhando para uma melhoria constante e contínua, tanto da legislação quanto da execução. O cidadão comum vai fazer uma casa, eu vou fazer uma casa para mim, olha, eu vou fazer, vou lá, comandante, estou construindo a minha casa, o corpo de bombeiros, ele pode aconselhar até o cidadão comum a que material usar, existe uma cartilha, um manual lá dos bombeiros, olha, usa isso, faz assim vai ser seguro? O Corpo de Bombeiros ele tem todo um rol de situações preventivas, né? E quando a gente fala em economia doméstica, em casas residenciais que a legislação não cobre, não obriga. A legislação cobre tudo, mas ela não obriga o proprietário de uma residência própria a lidar com prevenção. Mas lá também morre, né? Mas lá também morre. E aliás, né, principalmente nas periferias, é onde ocorrem mais os incêndios. Até pelo poder aquisitivo, até às vezes por falta de informação, né, pelo improviso às vezes, né, por sobrecargas, por N situações, né, dá problemas. Mas sim, a gente está apto a dar toda a orientação para quem está no guarda-chuva da legislação ou para quem a própria legislação não obriga a fazer. Mas prevenções são de vários aspectos, seja prevenção doméstica, seja condutas domésticas. A gente fala em conduta com idosos, conduta com criança, conduta com materiais de higiene e limpeza em casa, conduta com escadas, né, escadas internas, paredes, né, sobrecarga, fiação, tudo isso é motivo de causar algum acidente, então a gente tem que estar atento também. Seja por uma exigência legal do proprietário ter que fazer todos os procedimentos ou não. Então, se ele quiser conversar sobre isso conosco, venha para o quartel. Tem conversa para todos esses aspectos aí. Hoje em dia tem para tudo. Tem fio que não pega fogo, tem tinta que não pega fogo, tem parede que não esquenta, tem essas coisas todas. Tudo isso os bombeiros têm para dizer. Mas vou lhe perguntar agora. Vem aí o verão, vem vindo o verão. E agora no verão, aí sim, aí é a época do tumulto, né, comandante? Olha, o verão sazonal como é o nosso, né, ele sim é uma época bastante acelerada para nós. Né? Ele começa acelerado, termina acelerado, até porque são 2 mesinhos, às vezes 2 meses e meio, pouco mais que isso. Começa dia 15 de dezembro a Operação Verão para nós, termina na primeira semana de março. Então é pouco tempo. Né? Pouco tempo para um clima que de repente muda. A gente veio do inverno forte e rigoroso, judiou, e agora entra uma sensação térmica aí de 45 graus, 50 graus. Muda, né? Todo mundo para cá. Então vem toda a população vem para a orla. Nossa orla, ela se torna apertada para receber todo mundo. Mas é assim, o nosso estado é assim, a nossa dinâmica é essa. E a gente veio evoluindo com todo esse decorrer de tempo que se faz a Operação Verão, né? Seja quando ela era de civil, seja quando ela foi da brigada, quando ela foi assumida pelo Corpo de Bombeiros, né? A gente veio amadurecendo ela também, lidando com todos os aspectos, aprendendo com a dor, às vezes, em alguns aspectos, né? Mas ela é sim uma operação que a gente bota tudo que a gente tem na orla para atender toda essa demanda que se espera que venha em função dos verões, que eles têm se mostrado cada vez mais numerosos em termos de população. O senhor sabe que há 2 anos atrás eu estava aqui na orla
e fui caminhar para ver, alguém tinha pego um peixe ocasionalmente ali, um peixe diferente, mostrou, e eu vou caminhando, caio num buraco. E eu só saí do buraco porque os seus homens estavam lá, senão não estava aqui agora. Mas foi em segundos eles chegaram, e impressionante que eu não sou muito leve, e fui removido daquele buraco com uma rapidez impressionante. E isso a gente observando. Grande parte das tragédias que se dá aí é porque não prestam atenção e às vezes brigam com o salva-vida, né? Olha, a partir do momento em que a gente implementou a dinâmica do apito, né, ela não é muito antiga, a dinâmica do apito, para efeito de sinalização. Ela passou a ser muito potencializada de 3, 4 anos para cá, 3, 4 temporadas para cá, no sentido de se... Eu não vou arriscar dizer a palavra incomodar, mas advertir, né? O apito é uma forma de advertência para a pessoa que está entrando numa situação de risco. Seja ela querendo entrar naquela situação ou não. Porque pela própria dinâmica do trabalho, o homem, num plano mais alto, visualizando, ele tem a tendência de enxergar antes tudo que pode acontecer com o veranista dentro d'água. Ali é isso a experiência que ele tem no serviço, ali é isso o treinamento que ele recebe, e tu vai ter um camarada ali em condições a detectar uma situação de risco antes que ela ocorra. Esse é o objetivo do apito. Para não ter que gastar a voz gritando, e até meio feio acontecer isso daí numa orla movimentada de um sábado à tarde, o camarada usa o apito, o guarda-vidas usa o apito, e esse apito serve para tudo, para orientar, né, para sinalizar, para advertir. E a maioria das ocorrências, e as estatísticas elas andam paralelas, né? Quanto mais se apita, menos se entra na água, menos se faz resgates, né? Menos boletins de atendimento se faz. Então nós tivemos, pasme, nós, o ano passado registramos isso. Claro, é um número registrado por vontade nossa de saber quantas vezes se apita no dia. Na temporada passada nós apitamos 193 mil vezes. Nossa! Para avisar alguém de uma situação de possível risco, né? Então, como a gente nunca tinha colocado em planilha isso, o ano passado, quando terminou a temporada, a gente apitou 193 mil vezes, quase 200 mil, é muita coisa, né? Para um número de resgates no litoral norte que não chegou a 500 o ano passado. Tipo, o ano passado nós tivemos no litoral norte 564 resgates, 464 resgates. Né? O ano retrasado, nós tivemos 1.301 resgates. Isso tem um custo energético que é apitar. Que às vezes não vai ser tão bem recebido assim por quem recebe a advertência. Né? O ser humano ele é assim, às vezes ele aceita, às vezes não aceita. Então, até com isso a gente tende a lidar. Tanto que às vezes se tira o camarada numa situação forçada de dentro d'água. É verdade, já vi isso. Às vezes, e dá uma discussãozinha, né? Pontos de vista. Às vezes o camarada está mais acalorado, em função de ter bebido um pouco mais, né? Em função de ser mais afoito, de ser mais corajoso que o normal. O primeiro meio litro de água salgada que ele tomou, ele muda de ideia. É do jogo, ele muda. Ele muda. E se não se tomar uma atitude antes, a ocorrência pode virar uma tragédia. Não digo uma tragédia, mas pode dificultar para todo mundo. Às vezes o próprio homem vai sofrer um pouquinho mais para tirar de lá, e ele vai ser em uma condição que podia ter saído melhor. Então, de repente, não, por nenhuma nem duas, não se vê o SAMU conduzindo alguém. Alguém que passou da hora de ser retirado. Eu, tirando o susto e a perna tremendo, saí bem. Tá bom já. Então faz parte daquela estatística que o apito deu certo. Deu certo. Comandante, na Baixa as pessoas têm muito aquela coisa folclórica. Não, agora, na temporada, quadriplica, vai a 100 vezes o número de homens. Na verdade, não é bem assim. A quantidade de homens que trabalha fora da temporada atende e muito bem as necessidades da região. O que acontece na temporada do veraneio é que o reforço é necessário, porque, claro, a população aumenta e muito, não é? Mas, na verdade, o contingente de combate, aquele que está sempre aqui, o regular, não muda, né? Não muda, né? Os nossos 7 pelotões dispostos na área dos 23 municípios, são os mesmos. Estrategicamente são os mesmos, atuam com as mesmas guarnições. A turma do incêndio é a mesma? É a mesma, né? É a mesma. Logicamente aumenta um pouquinho as demandas em função de ter mais gente, mais condutas inadequadas. E os bêbados botar fogo na casa? Também, mais gente que vem sobrecarregar com meia dúzia de ventilador na mesma tomada, né? Então tem isso e dá um aumentinho nas estatísticas no verão de combate a incêndio. As guarnições são as mesmas, o nosso efetivo orgânico
né, de combate a fogo, busca, salvamento, resgate, é o mesmo, não altera ele. Né? Obviamente que se recebe, de repente, um aporte de recurso humano para nos ajudar em termos de prevenção de incêndio. As demandas da prevenção de incêndio aumentam um pouco mais e o nosso efetivo orgânico precisa ir de mais uma pessoa, 2 pessoas a mais no pelotão para dar atendimento. Isso principalmente para eventos temporários, que isso potencializa muito no verão. É muita tenda que abre, são muitos bares, comérciozinhos de pequeno porte, né, fast foods de pequeno porte que abrem, que tem que estar sob a ótica para não dar um problema maior ali em função da legislação. Então se reforça às vezes isso em função da necessidade, né? Mas o que tem de reforço é a nossa orla. Esse efetivo, esse sim, ele vem todo do Estado, né? O Estado nos manda efetivo para dar atendimento a todos os postos da nossa orla, de modo que se cubra aí do Rio Mampituba até o Chuí. Todo o litoral, nos seus 640 quilômetros, ele é guarnecido por guarda-vidas no verão. E como é diferente, né? Porque do Mampituba ao Chuí é completamente diferente. A região, a cultura, não é praia de dentro, interna, que se diz, né? De lagoa, açude, rio, aquilo vamos usar esta palavra, é um inferno. Meio o cara tomando banho no açude, né? São vários cenários da nossa costa, né? Ela pega desde a área de Torres ali, que é uma área diferente da costa, é uma área que tem a presença de bancadas de pedra, costões rochosos. Lagoa dos Patos. Né? E vai numa linha reta até chegar ali, Lagoa dos Patos, Lagoa do Peixe, né? Uma área de restinga ali, que vai até o São José do Norte, bem dizer ali, e aí já pega o próprio canal do rio, que muda as características ali, o canal de São Gonçalo, que é o canal de navegação. Eles ainda insistem em tomar banho naquilo, né? Do Superporto, que tem condições de risco lá, né? E o Cassino, que é a maior praia do mundo em extensão, né? E ao Chuí ali, que já entra quase uma população misturada ali com uruguaios ali. Então, são cenários diferentes, são costumes diferentes, são populações diferentes, né? E a gente, com o tempo, aprendeu a lidar com todo mundo, né? Porque eu estava dizendo antes, a nossa população de veranista não é aquática, né? Não é gente do mar, não é gente da orla, é gente do interior, é gente da terra, é gente que não tem mar durante o ano. Vê o mar na novelas Barbada. São 2 mesinhos que tem, são 2 mesinhos que tem para aproveitar. Né? E aí a gente entende. Eles chegam aqui, compram aquelas pranchinhas de bodyboard, vão ser surfista, e aí é um terror, né? E aí, claro, vem com condutas de boia de carro, colchões infláveis, pranchinha com o lechezinho que estoura no segundo dia, e a partir daí vira um risco, porque ele não tem nada preso ao corpo. Né? Ele cai da pranchinha, a pranchinha vai embora e ele vai para baixo. Daqui a pouco ele bate a cabeça no navio lá na frente. Várias situações de risco operam por o nosso povo não ter a consciência marítima. O nosso povo não é aquático. O nosso visitante não é aquático. Vamos rapidamente ao nosso intervalo. Está comigo aqui o Tenente Coronel, agora acertei. Jefferson Francisco Eco, né? Comandante Eco. Se eu não acerto, eu vou aí sim. Eu estou perdido com o comandante. Até daqui a pouquinho. Já voltamos. A Escola de Educação Infantil Pingo de Gente está com suas matrículas abertas até 30 de novembro. O Brincando nas Férias, para crianças de 0 a 10 anos. Venha curtir o melhor das férias. Pingo de Gente, na Rua Vergueiros, 1180, bairro São Francisco, em Tramandaí. Fones 3158-0004, WhatsApp 999-624171. Muito bem, estamos aqui com o Tenente Coronel Jefferson Francisco Eco, né, que é aqui do nosso batalhão, né, do comandante do 9º Batalhão de Bombeiros de todo o Litoral Norte. Né, o comandante está conversando sobre várias coisas aqui. Mas, comandante, para essa temporada que vem aí, não é? Agora, todos os anos a gente reforça essas coisas. O senhor dizia no intervalo aqui, o cara chega e bota 4, 5 coisas na mesma tomada, o tal do T já botou fogo em muita coisa, né? A principal conduta para nós hoje é a sobrecarga elétrica. Né? Às vezes quando esse camarada fez a casa dele, ou quando ele fez a construção, a ocupação aí dele, que vai ser usada, ele fez numa época passada, onde as bitolas eram diferentes, as condições técnicas, os materiais eram outras. Só que tudo evolui, tudo avança, aí hoje em dia ele quer fazer com que aquela rede que ele fez com a mesma bitola de fio sustente ali meia dúzia de ar-condicionado, 2, 3 freezers, né, um sistema de calefação automatizado, né, então ele precisa redimensionar aquilo lá, ele precisa pegar um técnico que precisa gastar um dinheirinho ali e ver se aquilo lá realmente pode ser usado assim. Só pena
de futuramente dar um imprevisto, né? E às vezes custar até mais caro. O comandante, uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta para bombeiro. O incêndio, ele é uma fatalidade, um acidente, ou o incêndio, na verdade, muitas vezes é uma questão de totalmente do indivíduo ignorar as regras? Na maioria das vezes. Tem um ditado, a gente parou de usar ele porque ele ficou muito batido. O incêndio ocorre onde a prevenção falha. A gente usava muito isso, o incêndio ocorre onde a prevenção falha. É que nem apitar muito para banhista. Uma hora o cara começa a encher o saco de ouvir isso. Mas é uma verdade, né? É uma verdade porque a gente vive num mundo tão corrido hoje, tão estressante hoje, o cara briga no trânsito, o cara briga andando na rua hoje. Ninguém mais tem paciência para lidar. E ninguém mais tem paciência também para parar, né, e verificar as condições ao redor, ali se tem condição de melhorar ou se para com aquela condição de piora ou deterioração que às vezes o cara tem dentro de casa, né? Então, o mundo é corrido demais hoje para a pessoa parar e pensar se vale a pena redimensionar o que ele tem ao redor. Então, a gente costuma dizer sim que a maioria dos casos de incêndio, eles vêm de falta de prevenção, né, ou de condutas inseguras que ele toma. Claro que tem outras situações, tem incêndio criminoso, né? Tem incêndio acidental, né? E tem incêndio por negligência, que a maioria dos nossos casos é a negligência, né? Porque tem sobrecarga, né? Porque deixou materiais incompatíveis próximos, né? Porque ele não observou condutas preventivas e por aí vai. Existe uma resistência muito grande das pessoas de fazer a prevenção porque alegam que prevenção custa dinheiro. E, na verdade, a falta dela custa vidas. Esses dias eu cobri lá, junto ao senhor e ao 9º Batalhão, estava lá o prefeito, o vice-prefeito e autoridades do município, a entrega de um desencarcerador. Eu nunca tinha visto uma máquina daquelas. Aquilo é uma coisa fantástica. Aquilo remove uma pessoa dos escombros de um automóvel, dos destroços, não é? O que mais, comandante, principalmente na temporada de veraneio, que vocês são os responsáveis por lá desencarcerar o cara, é a tal da bebida e da direção, é a pior coisa, né? Como no trânsito, na água também, né? A gente passa o verão todo dando dicas e todas quase calcadas em cima da bebida, né? Porque a maioria dos nossos casos de retirada de afogado, de resgates de pessoal em situação de risco, tem a ver com odor etílico, tem a ver. Porque é um campo propício, né? O verão combina com o quê? Propaganda que mais intensifica no verão é a cerveja, é a bebida, é a festa, né? É o cansaço, né? Que isso tudo ocasiona. Então, a gente sim sempre faz aquele link com o trânsito, né? Bebida e direção não combina. Bebida e natação também não. Também não. Então, a bebida na hora, ela tem vários fatores que ela potencializa. Ela dá mais coragem, ela dá mais resistência, né? Ela dá mais... muda o cenário, tudo. Na verdade não, né? Na verdade não. Então, tudo para a pessoa que bebe fica mais fácil. Ela fica mais corajosa, ela enxerga mais fácil, o cenário é mais bonito, então ela tende a se arriscar mais, principalmente porque ela ganha mais coragem, né? Rapaz, eu vou lá e saio com o tenente-coronel numa mão só, dá 3 braçadas. E eu vou ali, duvido que tu vá, e já começa a exibir, e quando vê, dá o problema, dá. E dá porque a gente tem os casos para provar isso, né? Porque às vezes quando o nosso homem faz o resgate, a gente faz com que ele consigne ali a condição de alcoolemia que ele percebeu. Até para a gente ter propriedade para conversar sobre isso, né? Não adianta eu dizer que se eu não tenho estatística. Documento, estatística. Né? Claro, então assim, ó, até porque às vezes isso evolui para uma condição mais tensa, né? Às vezes, necessariamente, foram 4 casos, né, nessa última temporada, ou 6 casos nessa última temporada. Pra salvar o cara tem que brigar com ele. Que tem que prender ele para tirar ele da situação de lá, né? Tem que tirar ele de lá na marra e fazer um boletim com presença da brigada, às vezes até encaminhar e às vezes até com lesão. Porque o camarada às vezes não se dá, ele não quer sair, né? Ele às vezes está em situação de risco, leva mais gente para aquela situação de risco, leva filho, leva pessoal que está na volta e que acha que dá. Né? Então, às vezes se cria uma situação que ela evolui um pouquinho, mas é do jogo e a gente sabe que é assim. O senhor sabe que eu já vi bombeiro para ônibus na estrada e não deixou o motorista seguir uma vez indo para Porto Alegre, o ônibus lotadíssimo, começou a ter um comportamento estranho, ele mandou parar, não, senhor, vai parar, eu sou bombeiro, vai chamar outro ônibus, esse carro não pode andar mais. É que sendo por toque ou não, né? A gente tem essa particularidade, tentar, né? A incomodação às vezes é tanta, né? Que quem olha de fora diz, porra, mas o cara está se incomodando por isso. Mas é do jogo, a gente tá nessa rotina, então a rotina não sai da gente. Pode tirar a farda, mas não consegue tirar o espírito. Não sai o bombeiro. Então, percebendo a situação, o cara vai botar a cara lá e vai ver o que dá para fazer, se não dá para fazer,
quem tem que acionar, é assim e é da conduta, não adianta. Comandante, guarda-vidas, quando vai começar a operação dessa turma? Porque os guarda-vidas, tem a turma dos bombeiros e também tem o tal do guarda-vida civil, esse que também os caras preparados forte, né? É o objetivo. Bom, a nossa temporada, o planejamento dela, as conversações da temporada começam em abril ainda, né? A gente já começa a conversar com as prefeituras, a gente já começa a conversar a nível de governo, a montar a estratégia para a próxima temporada, ver o que deu certo, o que não deu, o que pode melhorar. Então, para nós, ela começa no dia 15 de dezembro, é um sábado, né? Até então, a gente vem trabalhando os homens, né? Há um mês atrás, se começou a trazer os homens para a orla para fazer as recertificações, que é para ver como é que ele está, na condição física de entrada de mar, na condição técnica de avaliação do afogado, né? É um trabalhinho que se faz uma semana com uma turma, era de 20 dias esse trabalho antes, agora se alterou ele para uma semana, né? Pega o homem, traz para cá, em uma semana se avalia a condição física dele, apostando que ele treine durante o ano, e a condição técnica para lidar com o afogado, e habilita, e ele vem para a temporada. Esse ano, que não desse ano, já vem de vários anos atrás, já vem de quase 10 anos, o incremento do civil. Claro que timidamente, por vários aspectos, isso foi evoluindo devagar, e para esse ano nós estamos ali para fazer uma seleção, que começou ontem, uma seleção aí para em torno de 3.500 civis para tirar 800. Né? Então se começou uma nova seleção, para ver se a gente conta com civil em maior número agora. Né? Porque o efetivo que trabalha de guarda-vidas hoje, primeiro que é um efetivo que ele é muito técnico. Né? Então nem todo homem é assim. Não dá para exigir que todo bombeiro, que todo o brigadiano seja guarda-vidas. Às vezes ele não tem aquela afinidade toda, precisa ter com a água. Né? Então a gente percebe que não tem tanta gente assim. Por mais que se tire o homem lá, se traga ele para a orla e se treine ele. Né? Ele não tem muita afinidade com água. Então o objetivo dos treinamentos, das recertificações que vem se fazendo há um mês atrás, é tentar colocar o homem na melhor condição possível. Se seleciona novos, né? E se bota ele na melhor condição de emprego possível. O que se puder ensinar para ele, se ensina para ele poder ir para a temporada. Com os guarda-vidas civis é a mesma coisa, né? Só que é selecionado do público civil. Seja surfista, seja gente que está meio de folga, seja universitários, estudantes. Tem afinidade com água, tem condição de ser empregado, tem uma conduta boa que dê para lidar com o público civil, né? Que dê para lidar com o nosso pessoal também, saiba lidar nisso e se integra ao ambiente praia, ele vai ser contratado. Está temporadamente inserido num ambiente militar, né? Ele é sob o guarda-chuva do Corpo de Bombeiros ali, a gente rege ele pela nossa cartilha, né? E tem dado certo. Antes do fim da nossa entrevista, eu vou lhe fazer uma pergunta em nome das mulheres agora, muitos bombeiros bonitos. Tem esse folclore do bombeiro, não me comprometa, né? Mas do bombeiro assediado pelas mulheres. Ah, viu aquele salva-vidas? Aquele bombeiro, uma vez um amigo meu me disse, por que esses caras não podem ser barrigudo? Eles têm que ter esta forma. O bombeiro é muito assediado pela mulherada. Isso é verdade, comandante? Não estou só se comprometer. O senhor já deve ter visto alguma coisa. Não é verdade. Não? Não é verdade. Não é verdade. Não é, comandante? O bombeiro é um profissional. O senhor está ficando vermelho. O bombeiro é um profissional, como outro qualquer, só que a atividade que ele vai desempenhar na orla exige que ele esteja mais ou menos... O senhor continua ficando vermelho, eu acho que a sua camisa está refletindo. Não vai, não. Né? A gente não pode partir para o lado do assédio. Por quê? Porque senão eu começo a mascarar a atividade dele. Sim, não posso fazer isso. Né? É uma atividade essencialmente que dependa que ele tenha uma condição moral boa. Mas o senhor assim com esses olhos azuis, jovem, quando chegou na corporação ainda solteiro, nunca lhe abanaram? Nunca foi agraciado. Agora o senhor parece uma viatura agora nesse momento. Para de me perguntar esse tipo de coisa. Isso é pra gente dar uma brincada aqui, né? Claro que tem que ter uma boa apresentação, os bombeiros. Eu lhe pergunto o seguinte, já existem nos planos do Corpo de Bombeiro, tem mulheres salva-vidas? E tem. E tem. Justiça tem que ser feita, né, comandante? Poxa. Tem porque a mulher, ela não tem perdida, ela está ocupando todos os espaços que são dados a ela. Então... Não aguento mais a minha mulher batendo palma para salvar a vida. A mulher precisa buscar, às vezes é na marra que ela busca. Sim. Então às vezes ela tem que provar que ela é melhor, porque realmente o homem às vezes, eu com uma mulher, mas toda a experiência que a gente tem tido com mulheres são boas aqui na orla. Todas têm atendido a demanda, elas vão lá, elas resgatam quem tiver que resgatar,
elas usam da técnica, elas são bem condicionadas, elas têm uma postura decente na guarita. Então, assim, ó, as mulheres que o Corpo de Bombeiros dispõe para o serviço de guarda-vida, seja civis ou militares, elas nos atendem plenamente. E que cada vez entre mais. Claro. Porque a mulher ainda, ela tem a docilidade para tratar, que às vezes o homem um pouquinho mais bruto não tem. Então, ela nos resolve vários problemas, até porque, às vezes, numa condição de... Porque o guarda-vidas, ele não atua só no salvamento. A orla é recheada de situações, seja brigas, seja cachorro, seja carro na areia, seja jogo de bola, né? Seja conduta inadequada. Todo tipo de ocorrência. Tem também brigas, às vezes, de marido e mulher, em que o homem aborda... Porque aquela máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, ela já caiu. Né? Se o camarada constatou uma certa hostilidade ali, ele vai ter que intervir. Entrar, né? E às vezes a mulher tem uma percepção melhor para lidar. Ela lida com mais docilidade, ela resolve, às vezes, situações de tensão do jeito da mulher. Né? Concordo, comandante. Só pode, mais tenso. Só pode mandar o macharedo todo embora para essas gurias aí. Né? É verdade. Então, assim, ó, o nosso homem, na gama de situações que a praia oferece para ele precisa estar atento a todas. E ele tem um outro problema, porque ele não pode potencializar a situação, ele tem que acalmar a situação. A mulher ameniza, da né? melhor forma possível. A mulher, ela tem um certo dom nisso, né? Obviamente que tem gente que não respeita a mulher, né? Então, tem gente que realmente, quando percebe, tem as duas situações da moeda. Percebe que a mulher vem vindo, porque uma magrinha, complexão menor, já é da índole do cidadão engrossar, às vezes a mulher paga o preço. Mas sempre tem um outro guarda-vidas ali para resolver a situação. Então, o objetivo é a gente tentar trabalhar do que puder na hora. A gente é um prestador de serviço, né? O nosso homem presta serviço. Também de resgate aquático. Mas se ele puder intervir em todas as situações na hora, ele vai intervir, né? Ele vai intervir. Nós temos N casos de intervenção, né? Seja de roubo. Teve bombeiro nosso perseguindo o assaltante dentro d'água. Olha o bazar do cara também. O cara vai roubar e vai pra dentro d'água. Como é que o cara vai pegar ele? Esse cara ele não vai me pegar. Só ele achou que não ia pegar. Né? Teve várias. Foi até fácil. Muito fácil. Você ele morto. Quase afogado. Então, assim, ó, tem uma gama de situações que o homem ele aprende a lidar. Então, o novato, ele nunca vai trabalhar sozinho, porque ele precisa ter uma transição. Né? Então, até nisso a gente pensa. Larga o novato com o antigo, porque ele vai se deparar com situações em que não vai saber o que fazer. Né? Ele aprende a salvar gente, ele aprende a fazer um resgate correto, ele aprende a manobrar com o afogado certo, mas às vezes numa condição na areia, ele pode meter os pés pelas mãos ali e potencializar a situação, que não é o que a gente quer. Então ele vai sempre trabalhar com o novato ali para que o cara passe as experiências para ele, o jeito de lidar, e ele vai pegando manha. O senhor está de casa nova na hora esse ano, assim, para a gente encerrar, então ainda temos 4 minutos, o senhor já disse que agora só vai ser contratado o bombeiro barrigudo, eu gostei muito, e o senhor está de casa... Temos também, temos para todos os gostos. O senhor esse ano está de casa nova na beira da praia, aqui o comando tem uma bela instalação ali, não é, comandante? Lutamos muito, né, com a parceria da Prefeitura, Câmara de Vereadores, que nos deu todo o apoio no sentido de aprovar a papelada antes de começar a obra. Né? Então, assim, ó, para nós é uma evolução tremenda ter uma base de comando do salvamento aquático. Precisa, né? Todo mundo que vai para uma referência a nível de querer informações centralizadas, ele tem que ligar para um lugar, ele tem que ir para um lugar. Né? Até então a gente usou sempre aquele lugar que é confirmado, mas as condições eram estranhas ali, né? Era uma condição madeira, o cupim comeu, né? Nem tão boas condições assim, era o que se tinha. Né? Então, através dessa parceria com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores participando na celeridade da tramitação, deu certo. A tendência é que a base avançada de salvamento aquático, onde vai ficar o centro nevrálgico do comando da operação para o litoral norte, ela se conclua, né? Mais tardar final do ano, começo do ano que vem. Né? É aquela história, obra é obra, quem faz obra sabe que não é da noite pro dia que ela sai. Né? Mas está quase. Está quase, a tendência é que se ocupe logo lá e que se melhore a prestação de serviço. Se melhore toda uma condição que a gente luta muito, que é o nosso serviço, ele vem desde aquele que não é visto, que lida com o computador, que lida com a papelada, que monta as planilhas e tal, ele também é um salvador. Aparece ele na orla, no verão e todos os dias. Né? Então, nós somos uma gama de gente trabalhando numa gama de atividades ali na orla, e mais uma orla se avizinha para nós, mais uma temporada se avizinha, a gente espera que ela seja, no mínimo, como a que foi no passado, que foi muito boa para todo mundo. Então. Foi o comandante, tenente-coronel Jefferson Francisco Eco, comandante do 9º Batalhão da região do Litoral Norte, que são 23 municípios sob o comando dele, é este homem que garante que a gente tenha um veraneio alegre, festivo, com essa turma bem-humorada e simpáticos, e a quem eu mesmo devo a minha existência já aqui
Muito obrigado, leve nosso abraço a todos. Aqui está sempre aberto para qualquer comunicado nos envie. Da mesma forma, eu agradeço o espaço, é sempre bom a gente conversar sobre isso, né? Dizer que o Corpo de Bombeiros está à disposição, o nosso serviço é para todos, toda a estrutura que se põe na orla é para o veranista, é para quem vem usufruir, então usufrua do nosso serviço, né? Interaja conosco, nos questione, nos pergunte, queira saber como se faz, porque a gente está apto aí para lidar com todo veranista que venha para a nossa costa, que aproveite a nossa orla, né, e todas as belezas aí que as cidades litorâneas oferecem. Um grande abraço, comandante. Até o próximo Tendência Entrevista.